Oi você da Canaã FM, boa noite, uma alegria novamente a gente estar junto para mais um podcast Conexão. Nós estamos apresentando o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus e para responder as questões, temos aqui o pastor Everon Donato. Olá, pastor Everon, boa noite. Olá, pastor Enio, alegria estar aqui novamente no podcast Conexão, participando com você e com os amigos que também interagem conosco, né? Ok, Geni Alves também para você, um grande abraço, estamos juntos. O tema de hoje, salvação pela graça, porém nós precisamos fazer uma prece, orar ao Senhor. Vamos lá? Pai querido que está no céu, santificado seja teu nome. Agora, em nome de Jesus, queremos apresentar todos os ouvintes da Canaã FM que nos acompanham, pessoal também que está através da internet. Enfim, muito obrigado pelas bênçãos desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode participar aqui com a gente, interagindo. Nós temos um canal de comunicação que é o WhatsApp 819-98560017, 998560017, para que você possa participar do sorteio de uma cesta de produtos da Superbom. Nessa cesta vem mel, bife vegetal, sucos, salgados, barrinhas de cereais, cookies e outras coisas mais. Acredito que vai valer a pena você fazer contato conosco e já concorrer e automaticamente fazer o seu pedido do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Olha que legal! Gratuitamente para você, pastor Everon. Essa cesta aí é especialíssima e esse curso, obviamente, você vai ter mais condições de conhecer mais profundamente. Aqui a gente faz um resumo, né, desse curso, mas aí você vai ter mais detalhes, vai aprofundar o seu conhecimento. E também, pastor Enio, quem desejar fazer um pedido, né, um pedido de oração, está passando por alguma dificuldade, algum problema, né? Essa pessoa pode entrar em contato pelo WhatsApp e dizer, olha, orem por mim, ou pela minha família, ou por uma situação específica, e nossa equipe de oração vai estar ali pronta, né, para atender e para orar junto com você, se for necessário. Então, o nosso contato é 819-98560017. Pelo WhatsApp, você manda o recadinho, ou então você liga diretamente. Combinado? Vamos ao início do nosso estudo de hoje? Está pronto? Estou pronto. Então vamos lá. Vamos estudar a palavra. Salvação pela graça. Esse é um tema crucial para a vida de quem aceita Jesus. Porque há pensamentos muito diversos a respeito da salvação pela graça. Porque alguns entendem que precisam dar uma forcinha a Deus nessa questão. Eu preciso fazer a minha parte. Como é que é isso, pastor? Vamos detalhar um pouquinho a respeito desse tema. É interessante que algumas pessoas têm uma compreensão equivocada sobre a salvação. Alguns pensam, por exemplo, que precisam realizar alguma obra que contribua para a sua salvação. Outros creem, por exemplo, que a salvação no Antigo Testamento era de uma forma e no Novo Testamento ela é de outra. Então, no Antigo Testamento era através de rituais que se exerciam ali no santuário. E outros pensam que a partir do Novo Testamento, com a chegada do Messias, então a salvação se deu de outra forma. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Esse é um ponto importante. Vamos lá. Como é que Deus salvava as pessoas na época do Antigo Testamento? Vamos ver se combina com o Novo Testamento. Esse é um ponto importante. E a gente vai para a Bíblia. Nós sempre temos aqui o princípio de que a Bíblia interpreta a si mesma e somente a Bíblia é o nosso livro base para toda a interpretação dos estudos que estamos fazendo. Então, em Gênesis capítulo 15, verso 6, nós encontramos a resposta a essa pergunta, né? Como Deus salvava as pessoas na época do Antigo Testamento. Gênesis 15, 6 diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, Abraão não foi salvo pelas obras.
Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado pela justiça. Logo, a salvação veio para Abraão porque ele creu, pela fé. Então não estamos vendo aqui salvação pelas obras. Se a gente for um pouquinho mais adiante, por exemplo, em Salmos, no capítulo 6, verso 4, e eu vou ler esse verso para a gente poder ser fiel aqui ao texto bíblico, o salmista Davi, comentando sobre a graça de Deus, ele faz uma declaração muito interessante. Está no Salmo capítulo 6, verso 4, que diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Olha que declaração contundente. Salva-me por tua graça. Não é salva-me por tuas obras, salva-me por tua graça. Então, no Antigo Testamento, todos os escritores do Antigo Testamento tinham essa consciência clara de que a salvação era pela graça. Quando a gente faz um paralelo, por exemplo, olha, graça no Antigo Testamento com graça no Novo Testamento, nós não vamos ver nenhum tipo de discrepância, de discordância, porque o que nós observamos é que a Bíblia, ela não pode ser uma coisa no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A Bíblia, ela é um compêndio por inteiro. E o que é graça? Graça essa é uma boa pergunta, porque graça é um favor imerecido. Graça é um presente. É um presente. Eu não mereço, eu não tenho direito sobre isso, mas o Senhor me concede. Então Ele me oferece de graça. Então, a graça de Deus é um dom que é dado por Deus para pecadores arrependidos. Uma vez que eu estou disposto a entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele me concede a sua graça, ou seja, o dom da salvação, que é um dom que eu não mereço, mas Ele me concede por meio da sua graça. É um presente do céu. E o que é que a gente faz com um presente? Você, para um presente ser de fato um presente, eu preciso receber esse presente e eu preciso usufruir desse presente. Porque se eu recebo esse presente, mas ele fica no pacote, ele fica lá no embrulho, é um presente que não, digamos assim, eu não o experimentei, eu não desfrutei dele. Então é um presente que não tem valor. O seu serviço, né? Não tem valor. Não tem valor. Eu preciso usufruir desse presente. Então, se Deus me deu a sua graça, eu preciso então desfrutar dessa graça salvadora. E esse desfrutar da graça, como é que a gente poderia curtir isso na prática? Desfrutar da graça salvadora significa dizer que eu vou experimentar os benefícios da salvação na minha vida, os benefícios atribuídos por Jesus. Junto com a graça vem o perdão, junto com a graça vem a restauração, junto com a graça vem o livramento, a libertação. Tudo isso acompanha a graça, são benefícios atribuídos por Deus na minha vida. Bom, você falou aí a respeito de como Deus salvava as pessoas na época do Antigo Testamento, que é pela graça. E no Novo Testamento, continua o processo? Muito bem, então no Novo Testamento a Bíblia nos responde em Efésios capítulo 2, verso 8. Essa é uma resposta do apóstolo Paulo, né? Ele é um dos mestres que escreve muito sobre justificação pela fé, um dos autores bíblicos que escreve muito sobre justificação. E olha o que ele diz aqui no verso 8, Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não há nenhuma mudança, veja. O plano continua. O plano continua. Isso mostra que Deus é invariável, né? Deus não errou lá no Velho Testamento e agora consertou no Novo Testamento o erro que cometeu, não.
Deus é perfeito o tempo todo. É porque a revelação de Deus para nós, ela é contínua e progressiva. Então, a salvação, ela vinha por intermédio da matança de animais. Você acreditava que aquele animal que estava sendo imolado ali, morto, representava a pessoa do Senhor Jesus que viria, o Messias. Então, partindo desse pressuposto, quer dizer que o processo ele é permanente, o processo de salvação na pessoa de Jesus Cristo. E mesmo quando o cordeiro era imolado no ritual do santuário, nós vamos estudar mais sobre o santuário em uma lição mais à frente, mesmo quando ele era imolado, o pecador trazia esse cordeiro diante do sacerdote e colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, crendo que, pela fé, estava havendo um processo de transferência. E aquele cordeiro, ele simbolizava a providência substituta de Deus. Então, o inocente estava recebendo a culpa pelos pecados de um pecador e estava morrendo no lugar desse pecador. Então, ali era um processo que exigia fé, Então, sempre foi pela graça, mediante a fé, né? A fé é o meio, como diz o apóstolo Paulo. E a gente descobre lá na frente, né, quando a gente chega no Novo Testamento, que esse cordeiro, o profeta, né, João Batista, deixa isso muito claro, quando ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, né, lá em João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro estava apontando pela fé para o verdadeiro cordeiro que seria sacrificado uma única vez pelos pecados, não de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Então, na palavra de Deus, na Bíblia, só existe apenas um método de salvação. Só existe um. E veja só, quando a gente faz uma comparação entre graça no Antigo Testamento e graça no Novo Testamento, é inequívoco, olha só. Noé achou graça diante de Deus, Gênesis 6, verso 8. Os gentios foram salvos pela graça, Atos 5, 15 e 11. Davi chama pela graça salvadora, Salmos 6, verso 4. A graça é um dom de Deus, Efésios 2, verso 8. Graça é uma fonte de misericórdia, Isaías 60, verso 10. A graça transborda em misericórdia, 1 Timóteo 1, 12 ao 15. E Jesus é o Cordeiro anunciado, em Isaías 53, verso 6. E Jesus é o Cordeiro revelado em João 1, 29. Portanto, salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, em toda a Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. Essa história de dizer que havia uma maneira de ser salvo no Velho Testamento, que a salvação no Velho Testamento era pelas obras e no Novo Testamento é pela graça, não é verdade, é uma falácia. É uma mensagem subliminar que às vezes as pessoas fazem para iludir, para enganar. Muito bem, estou aqui com o pastor Évero Donato, ele no podcast Conexão tem respondido perguntas super legais de temas extraídos da Palavra de Deus. No próximo bloco, a gente vai tratar então sobre mais aspectos da salvação pela graça e, sobretudo, o que Jesus fez para nos salvar. Então, daqui a pouquinho a gente volta logo após o sucesso que vai ser tocado agora e a gente retorna daqui a pouquinho, já já. Estamos de volta no podcast Conexão pela Canaã FM. Pastor Évero Donato é o nosso convidado de sempre, está aqui respondendo as questões da nossa lição, do nosso guia de estudos, ouvindo a voz de Deus. Olha que legal, você pode receber gratuitamente, é só dar uma ligadinha para a gente, através do WhatsApp, mandando um recado ou ligando, 81998560017. E aí você entrando em contato já concorre automaticamente a uma cesta de produtos da Superbom. Lá você tem uma variedade de produtos, inclusive aquele suco maravilhoso da Superbom, não tem igual. E é tudo gratuito aí? Eu posso mandar uma mensagem e vou receber tudo isso assim? Sim, sem dúvida. Gratuito. E participo do sorteio da cesta? Pois é, a gente está aqui à disposição do pessoal ligar, é só fazer o contato com a gente, 81998560017. E aí você vai concorrer a esta cesta de produtos da Superbom e também vai receber
o guia de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Muito legal. Olha, você também pode fazer uma navegação na internet. Olha que legal. Navegue aí pela internet e encontre umaigreja.com.br. Vá lá. Aí você Tecle. pode escolher a igreja mais próxima, é Sim, isso? a igreja mais próxima de você. Tecle e você vai encontrar. Qual é mesmo? encontreumaigreja.com.br. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Vamos à próxima pergunta? É a seguinte: o que é que Jesus fez para oferecer salvação às pessoas, à humanidade? Todos serão salvos? Muito bem, a gente está vendo aqui que a salvação ela é pela graça, mas ela não foi de graça. É importante a gente lembrar isso aqui. Ela é pela graça porque é um favor que nós não merecemos. Houve um preço. Mas ela não foi de graça, porque houve um preço, e esse preço foi preço de sangue, porque custou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E sem sangue não pode haver perdão de pecados. Não pode haver remissão de pecados. Portanto, ela custou a vida do próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, aquele que veio como Filho de Deus, se encarnou, né? Se tornou um de nós, e se entregou, né? Ele deu a sua vida em nosso lugar. Não, peraí, a vida deu a própria vida. Exatamente, o doador da vida, o autor da vida, entregou a vida que era dele para que nós pudéssemos ter vida. E recebeu a morte que era nossa. Foi uma troca, uma substituição que aconteceu ali na cruz do Calvário. Mas houve a necessidade de o dono da vida oferecer a vida para nos dar a vida eterna? Ele pagou o preço, ele pagou o nosso débito. Quando o ser humano pecou, o ser humano estava em dívida, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, ora, o que o ser humano merecia como salário desta dívida? A morte. E ele então paga o salário do pecado, ele paga com a sua vida. A morte que era nossa, ele tomou em seu lugar. Há um verso em João, capítulo 19, verso 30, que fala um pouco sobre isso para a gente entender. Diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, suspirou, né? Ele deixou o seu fôlego de vida, ele deu o último suspiro. Agora, é interessante a gente entender a expressão está consumado, porque a expressão está consumado, ela vem de uma palavra grega, tetelestai, que quer dizer assim, olha, quando alguém tinha uma dívida e essa pessoa recebia, por exemplo, de uma propriedade, ele estava pagando aquela propriedade, devia, mas quando ele quitava a propriedade, ele recebia um documento, como é hoje também, dizendo que a propriedade agora ela é dele, inteiramente dele. A dívida estava paga. Então, esse documento, quando a pessoa recebia, ela geralmente dizia tetelestai, ou seja, está pago, não tem mais dívida, não tem mais pendências. E quando Cristo gritou na cruz do Calvário, tetelestai, ele estava dizendo, não há mais pendência, não há mais dívida, tudo foi pago pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus. Salvação é de graça, salvação é pela graça, mas não foi de graça. Quer dizer que eu, como pecador, não poderia pagar essa dívida. Eu não posso pagar essa dívida, mas ninguém pode pagar. Ninguém pode. Ao longo de toda a história. Porque ninguém. E o que vai acontecer lá na frente também com outros seres humanos. Ninguém pode pagar essa dívida. Porque nós não temos méritos suficientes para fazer isso. Porque somos pecadores, falhos, miseráveis. Por isso que a gente é salvo pela graça, mediante a fé e não por obras que nós praticamos. Exato. Então Jesus, ele veio, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele provou que ele veio como o nosso segundo Adão. Então, onde o primeiro Adão falhou em viver ali dependente de Deus pela fé e em obediência, o segundo Adão, que é Jesus, veio provar que é possível viver
pela fé, dependente, e obedecer, não obedecer em dependência, que foi o que aconteceu. O segundo Adão provou isso. E então a Bíblia diz que por conta dos méritos de Cristo, derramados por nós na cruz do Calvário, transferidos a nós, é que podemos ter novidade de vida e ter a salvação. Nós estamos aqui na Canaã FM trabalhando uma temática muito legal que é salvação pela graça. E você pode fazer contato com a gente pelo 81998560017 e pedir o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Aí está o curso para que você se aprofunde mais nesse tema. E concorre automaticamente a uma cesta de produtos da Superbom. Agora vamos trabalhar um pouco aqui no podcast Conexão. Pastor Évero Donato é o responsável para responder as nossas perguntas. Vamos trabalhar aqui quais os passos que eu posso dar para que a salvação seja então confirmada. É assim, olha, você aceita Jesus, é salvo pela graça mediante a fé e está tudo bem, eu posso fazer aquilo que eu desejo fazer, se eu quiser, por exemplo, fazer algo errado, contra a lei. Como é que é esse negócio de você ser salvo e ter que praticar a lei? Existe uma máxima por aí em que as pessoas dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa máxima, ela está equivocada, não é bíblica. Uma vez salvo, eu preciso permanecer em Cristo para que esta salvação ela seja confirmada diariamente. Olha, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, o justo viverá pela fé. Ele está citando lá o Abacuque, né? O justo viverá pela fé. E é de fé em fé. Isso quer dizer que a salvação de hoje, ela precisa ser confirmada amanhã. Então, eu preciso ser salvo todos os dias. Então, eu gosto de dizer que a salvação ela acontece em 3 tempos. Como entender isso? Uma salvação em 3 tempos. Eu fui salvo eu fui salvo no passado pelos méritos de Cristo. Então ele me salvou de quê? Da condenação do pecado. Eu sou salvo hoje pela ação do Espírito de Deus, claro, ainda pelos méritos de Cristo. De que hoje eu sou salvo do poder do pecado. Eu não preciso viver sob o pecado, debaixo do pecado, porque o poder de Deus me faz ser um vencedor a cada dia. E eu serei salvo no futuro da presença do pecado. Isto é glorificação. Quando vai acontecer? Como a gente já estudou, quando Jesus voltar, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então a salvação ela acontece em 3 tempos. Passado, eu fui salvo da condenação do pecado. Presente, eu sou salvo hoje, todos os dias, isso é santificação. Então eu sou salvo do poder do pecado. E futuro, serei salvo da presença do pecado, isso é glorificação. Então no passado eu fui justificado, no presente eu sou santificado e no futuro eu serei glorificado. Mas existe aí uma tensão do você ser salvo no passado, salvo no presente e salvo no futuro. Então é uma salvação que ainda depende de quê para que você seja salvo? Porque a obra já foi feita. Eu fui salvo e ponto final. Só que eu preciso confirmar essa salvação diariamente. No processo de santificação, que é uma obra diária, eu preciso permanecer em Cristo. Como é que eu permaneço em Cristo? Algumas orientações da própria Bíblia para mim e para você. Primeiro, eu devo crer em Jesus Cristo como meu Salvador. Esse é o primeiro passo da confirmação da salvação. Segundo, eu devo, de acordo com Atos 3,19, me arrepender e confessar. O arrependimento, ele não vem se não for por uma obra do Espírito Santo. Claro, tudo aqui é dom de Deus, por isso que eu tenho que permanecer nele. E ele vai confirmando dia a dia a minha salvação. Agora, eu preciso confessar. Isso está lá em 1 João 1, verso 9. Se eu não confessar os pecados, como é que fica? Se eu não confessar os pecados, eu não aceitei, de fato, Jesus como o meu Salvador. Né? Porque é Ele o único que é capaz de perdoar os pecados. Se confessarmos,
Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Não são homens que Mas perdoam. se eu pecar, eu preciso confessar. Confessar a Deus. Sim, ao Pai, A naturalmente. Deus, né? E aí, na sequência, eu preciso, uma vez que eu sou salvo, eu preciso, como colocamos aqui, crer, arrepender, confessar, obedecer. Obedecer. Onde é que está isso? Em Mateus 19, 16 e 17, Jesus disse isso, olha, para o jovem rico que se aproximou dele, né? Guarda os mandamentos. Jesus não aboliu a obediência do processo de salvação, não. Uma vez salvo, eu sou obediente. Como é que eu digo que eu sou salvo em Cristo, mas eu mato, eu roubo, eu minto, eu adultero? Isso não é salvação? Então, uma vez salvo, uma vez obediente também. A obediência faz parte dos passos de confirmação. São frutos, isso aqui são frutos, tá certo? Fruto do Espírito. Frutos evidências da salvação, evidências da salvação. Eu fui salvo em Jesus, então eu creio, eu vivo uma vida de arrependimento, de confissão dos meus pecados, de obediência aos mandamentos de Deus. Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Então eu preciso ser batizado. Também? Também. O amigo ouvinte que está aí, se você ainda não é batizado como a Bíblia orienta, o batismo bíblico com o qual Jesus foi batizado, que foi por imersão, e a gente vai estudar sobre isso mais à frente, você precisa pensar nisso, porque quem crê e for batizado, diz a Bíblia, será salvo. Veja, batismo também está atrelado aqui ao processo de salvação, é uma evidência de alguém que foi salvo. E a última evidência de uma pessoa que foi salva, Mateus 24, verso 13, ser perseverante até o fim. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, perseverar é permanecer, é insistir, é continuar na presença dele. Ok, então nós estamos concluindo aqui o tema salvação pela graça. Poderia fazer um resumo e um apelo agora para o pessoal que está acompanhando a gente? Eu gostaria de contar uma história que eu ouvi de um pastor amigo meu, pastor Bulhon, uma história conhecida, mas talvez para o amigo ouvinte aqui seja algo bem novo. Há uma história de um rapazinho, né? Na época era um rapazinho, um garoto chamado Richard. Richard, ele gostava muito de uma fruta que era a maçã. Do lado da casa do Richard tinha um vizinho que tinha um pomar de maçãs. E Richard via aquelas maçãs bonitas, vermelhas, atraentes. E sabe, um dia Richard olhou para um lado, não viu ninguém, olhou para o outro, não viu ninguém, pulou o muro e começou a comer as maçãs do vizinho, sem pedir permissão ao vizinho. Olha aí. E a mãe, o que ele não sabia é que a mãe dele o viu na hora que ele pulou. E também a mãe observou que ele estava comendo as maçãs do vizinho. Quando ele pulou de volta o muro para dentro de casa, a mãe estava ali esperando o Richard com uma vara verde na mão para ele receber uma surra. E ele disse assim, mamãe, eu não vou mais fazer isso, me perdoe. E então ela disse, Richard, eu vi que você pulou e eu quero te advertir. Se você pular mais uma vez, eu vou te castigar com essa vara verde, porque você cometeu uma falta e toda atitude tem uma consequência. Tá bom, mamãe, eu não vou fazer mais isso. Passou-se o tempo e as maçãs brotaram novamente vermelhas, bonitas, atraentes. E o Richard, ele estava lutando, mas ele não resistiu. E ele pulou de novo o muro, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, pulou o muro e começou a comer as maçãs do vizinho. Mas a sua mãe viu de novo. Parece que as mães têm um faro incrível, né? E ela viu quando ele pulou e quando ele voltou, ela estava com a vara verde na mão. Richard agora sabia que iria ser castigado. Se acabou de chorar e disse 3 palavrinhas que comovem todo pai e toda mãe. Mamãe, me perdoe. Ela olhou para ele e disse assim, Richard, você não quer apanhar, não quer receber o castigo, não? Ele disse, não quero. Então, Richard, você cometeu uma falta. E toda falta tem uma consequência. Richard, já que você não quer apanhar pelo seu erro, você vai bater em mim com essa vara verde.
e ela colocou a vara na mão do Richard e disse: bata em mim, Richard, eu vou apanhar no seu lugar. A história conta que Richard não teve coragem de bater em sua mãe, mas Richard entendeu que a sua mãe estava pronta para substituí-lo, para receber o castigo que era dele. Foi mais ou menos isso que aconteceu na cruz do Calvário. Richard não teve coragem de bater em sua mãe, mas nós, seres humanos, tivemos coragem de crucificar o Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu o castigo que era nosso. E é exatamente por isso que nós temos que aceitar a salvação que é de graça, porque Ele já pagou todo o preço. Agora, amigo que está participando conosco, você precisa simplesmente aceitar, abrir o coração e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, crê de todo o seu coração, porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. E se você crê, a porta da salvação vai se abrir para você hoje. A porta da salvação é a graça. A graça vai se estender até você. Hoje é o dia de um novo começo, de uma nova história, de ser salvo em Cristo Jesus. Que maravilha, que tema sensacional e confortante para todos nós. Vamos orar, pastor Évero. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por tuas bênçãos e por cada amigo que participou do programa conosco, que interagiu, cada pessoa que ouviu ou que assistiu esse programa. Toma, Senhor, em tuas mãos esta pessoa, esta vida, opera em seu coração, que a salvação hoje alcance esta vida, porque esta pessoa entendeu quem é Jesus e o seu sacrifício por ele. Toma, Senhor Deus, cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por hoje é só. Obrigado pela sua participação e a gente volta no decorrer da semana. Um abraço e até um novo podcast de Conexão aqui na Canaã FM. Boa noite.